Então, eu acho muito difícil que uma pessoa se sinta 100% realizada só com a maternidade ou 100% realizada só com qualquer outra coisa, mas só maternidade. Eu não confessei pra vocês ainda, mas a coisa mais difícil pra mim da maternidade tá sendo entender quem que sou eu, quem que é a mãe, quem que é a pessoa que trabalha. E é como se tivesse 3 pêndulos que ficam se batendo assim pra tentar disputar um o lugar do outro. Então o que que eu fiz? Trouxe uma pessoa aqui que já tem extrema experiência nisso. O Bernardo tá com 8 anos. Você se ferrou, né? 7 anos. Você sabe que você vai sair daqui com um monte de Não, perguntas sem assim, nenhuma resposta. Eu tenho certeza que você vai ser a sessão de terapia melhor que eu já tive em toda a minha vida. Olha que bom terapeuta. Cuidado com o que você diz. Medo. A Mônica Salgado tá aqui. Oi. É muito bem sucedida na carreira dela. Eu quero aprender como que a gente faz isso tendo filho e conseguindo crescer na carreira e ser mulher. E você já conseguiu? Até agora? A gente sempre acha que o outro consegue, né? Tem isso. O outro tá sempre conseguindo lindamente e você tá lá nas agruras do seu dia a dia. Mas as agruras do seu dia a dia, só você quem sabe. O outro não sabe. Então eu acho que, de novo, assim, somos mulheres analisadas, bem-sucedidas, bacanas, cachorras, independentes, empoderadas. Ao mesmo tempo, a gente ainda cai na velha e boa arapuca da grama do vizinho ser mais verde, né? É muito louco. A gente não consegue escapar disso. Isso acontece comigo o tempo inteiro também. E aí, quando as pessoas vêm me perguntar isso, às vezes eu fico até com medo de ser meio grosseira, porque eu falo assim, gente, pera, não é nada, minha vida não é nada disso. Tá me deixando nervosa. Não fala que minha vida é isso, minha vida não é isso. Porque quem eu tô na minha vida, né? Eu só vivo a minha vida, inclusive. E eu posso dizer pra vocês que não é assim. Eu tenho, dia a dia eu lido com a culpa, dia a dia eu lido com a frustração, com a culpa de não ter sido a mãe que eu achava que eu deveria ter sido, com a gratidão por mim mesma, por ter entrado na terapia a tempo de reverter um processo que talvez eu tivesse sido perdido se eu não tivesse entrado. Mas eu acho que assim, tudo. Claro, tem coisas que são presentes em todo o processo, em toda enfim, vivência de maternidade. Que é a culpa, que são milhares de coisas que você descobre sobre você e tudo mais. Mas tem coisas, Malu não concorda. Você quer falar o quê, filha? Malu, quando você tiver filho, talvez você mude filha, exatamente. Você no alto de seus 6 meses não sabe nada. Porque acho que tem coisas que realmente fazem parte de todo o processo de maternidade. Essa descoberta de quem a gente é. Obviamente tem coisas que a gente não sabe, a não ser que a vida nos esfregue ali na cara, nos exija. Né? Você não sabe quem você é mãe, a não ser que você seja mãe. E aí, eu acho que os ingredientes que diferenciam cada história é o momento de vida que você tá passando. Então, eu acho que quando eu vejo mães que têm 2, 3 filhos, falam assim, mas eu fui mãe do primeiro filho completamente diferente do terceiro, completamente diferente do segundo. Todo mundo fala. Isso deve ser muito interessante. Eu não senti isso ainda porque eu tenho um só. Você também. Temos cachorros, mas seres humanos temos um só. Mas eu acho que o que diferencia essas experiências de maternidade é realmente o momento de vida. Porque eu, com o Bernardo nasceu em 2010. Eu tava na Vogue na época. Eu era redatora-chefe da revista Vogue. A gente tinha acabado de... Assim, quando eu fiquei grávida e comuniquei à empresa, a gente tinha acabado de saber que a gente ia mudar de editora, que era um grande passo pra gente, assim, a gente era numa editora, a gente trabalhava numa editora nacional, 100% nacional, e aí a Condé Nast, que é a editora que detém o título Vogue no mundo inteiro, ia fincar uma bandeira aqui no Brasil, então era uma mudança, assim, de carreira, pensa, lá em 2010, que hoje em dia a revista, né, os seus espectadores devem fazer assim... Revista? Oi? Não, revista? eles têm sei. mais ou menos a nossa faixa etária. Eles ainda lembram que então é tá, revista, são um sabem. pouquinho mais... Tá, entendi. E aí eu lembro que naquela época eu passava pelo auge da minha vida profissional. O auge, tudo de mais incrível que eu sempre tinha sonhado pra mim estava acontecendo. Eu tinha um casamento estável, feliz, tanto que o bebê não foi exatamente planejado, mas foi assim de... Foi tipo, evitado não foi também. evitado, então agora é o momento, vamos ver o que é que dá, não achamos que seria tão rápido. E eu também não sabia dessa mudança profissional que tava em curso. Caiu de Eu paraquedas. desconhecia, caiu de paraquedas. E aí, eu acho que foi um momento... entre muitas aspas, infeliz, assim. Foi um momento que se eu falasse, Mônica, planeje a sua gestação. Não seria naquele momento. Assim, de maneira nenhuma. Mas foi o que eu tive. Então, eu tive uma gestação tranquila, mas eu tive um pós-parto tumultuado por conta de estar vivendo um momento em que eu queria viver a maternidade, mas eu também queria viver a profissão. Então, ficavam esses dois lados, assim, os pêndulos que você falou que se negociavam. Eram esses dois pêndulos dentro de mim, assim. E a gente, eu acho que nós dessa geração, a gente sempre foi, eu pelo menos, fui criada, assim, como se diz, Bem-vindo ao clube, meu filho, porque aqui é todo mundo bem perdido mesmo. Você tá ainda quase que ainda amamentando, ainda dá pra dar essa desculpa. Nossa, tá sugando a minha memória pelo sugando, leite. Nada tá sugando, sou eu mesma, ele tá dando tilt. Sob a égide, podemos dizer assim, sob a égide do
e não do ou. Então, assim, não tem, mas é uma coisa, não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa, eu sempre achei que manda aqui. Maternidade, manda. Amamentação, manda aqui. Vou dar conta. Mas com a revista fechando também manda. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer escolhas, porque a gente acha que dá tudo dá, não precisa escolher, vamos abraçar. Exatamente. Entendeu? Então, eu tinha um pouco esse problema. Então, meus 3 meses e meio de licença maternidade, que eu peguei 4, mas eu saí 2 semanas antes, foram difíceis e extremos e, enfim, loucos. Mas você não fez ele, você não aproveitou, né? Você voltou a trabalhar. Então, eu voltei com 3 meses e meio. Não, eu voltei, assim, pra todos os efeitos, com 3 meses e meio, que é ali o que a lei garante, CLT, bonitinho. Mas eu, durante a licença maternidade, eu não desligava, eu tava muito ligada em tudo que tava acontecendo lá. Eu queria estar lá. Eu queria fazer parte daquilo que estava acontecendo na redação. E aí, como eu tava com o bebê e tinha muitas perguntas que eu queria ver respondidas e eu não via, comecei a sugerir matéria pra Vogue Kids. Tinha Vogue Kids. Na época, hoje em dia acho que é só um suplementinho dentro da Vogue, mas na época tinha. E aí eu comecei a falar assim, então eu vou fazer matéria Vogue, quero fazer matéria sobre amamentação, quero fazer matéria sobre consumo de álcool na gestação. Tudo que eu sempre tive vontade de saber e nunca ninguém satisfez a minha dúvida, né? Do jeito que eu achava que tinha que ser satisfeita, eu fui fazer matéria. Então foi uma coisa informal, e que a minha diretora falava, não faz isso, você tá louca. Eu falava, não, deixa eu fazer. Se você não quiser, deixa eu fazer. Então era a Mônica, jornalista, alinhação, também benefício próprio, óbvio que eu queria, né, respostas pra mim. Mas eu digo assim, e hoje eu já digo sem medo, porque eu acho que o mundo hoje permite que a gente se coloque dessa forma, né? As pessoas estão mais abertas a esse tipo de não clichê de maternidade. Sim. Coisa que talvez há 7, 8 anos atrás fossem um pouco mais espinhosas. Hoje eu já posso dizer que, assim, minha licença maternidade não foi. Foi difícil. Eu queria voltar a trabalhar. Porque eu acho que, no fundo, Tati, o que a gente busca é, assim, você tá, sei lá, eu, no meu caso, 30 anos vivendo como sendo uma Mônica. Eu sou essa Mônica, eu sou essa Mônica, eu sou essa Mônica. Então, eu acho que lá dentro de você quer buscar aquela Mônica que você conhece, que você sabe qual é. E que é a Mônica do trabalho. E a gente perde um pouco da identidade também. Quando cai na nossa mão aquele neném e tudo que você é mãe, e você tem que estar disponível o tempo inteiro. Uma coisa que eu me senti muito foi dependente. Eu achava que a Clara seria muito dependente de mim. Mas eu acabei me tornando muito dependente dela tá bem, dela tá saciada, dela tá confortável, dependente do meu esposo, dele poder ficar com ela pra eu fazer alguma coisa ou outra coisa. E eu acredito que você deve ter passado mais ou menos pela mesma coisa. Mas uma coisa que eu fico pensando muito é que, como você disse, de fora, parece que tá todo mundo dando conta da coisa lindamente. Sim. Às vezes eu acho que algumas mulheres sentem a obrigação, às vezes, de se mostrar enquanto boa mãe o tempo inteiro também. Porque é o negócio do eu ou. Você não pode ser ou mãe, ou profissional, ou pessoa. Você tem que ser tudo. Então, às vezes, quando você sentiu isso, você sentiu alguém te cobrando alguma hora de mostrar o seu filho, mostrar a maternidade, mostrar como que você estava sendo mãe, porque no final das contas, o que o mundo vê, na real, é mais ser profissional, esse tipo de coisa? Ou foi uma coisa mais interna sua mesmo, que você quis aflorar pro mundo em algum momento? Então, é que eu acho que hoje em dia a gente não sabe bem onde termina o que o mundo cobra e o que a gente cobra, né? Porque a gente também só se cobra o que o mundo já cobrou. Então, é uma coisa... Esses limites, assim, são um pouco imprecisos, né? Eu não sei, assim... Eu lembro que quando eu falava da amamentação, que é uma questão, né? Amamentação. Eu me dei super bem com a amamentação, não posso falar nada, achei uma delícia amamentar, não tive dores profundas nem nada, que acontece com algumas mulheres, deve ser muito difícil, aconteceu muito perto de mim. E assim, a sensação de impotência de uma mãe não poder alimentar o seu filho ainda é muito, né? Enfim, ainda é um assunto muito tenso na sociedade e as mulheres se cobram, porque a sociedade cobra e a mulher se cobra, enfim, vira um bolo. Mas pra mim, o que aconteceu foi quando eu decidi que eu ia voltar, eu sabia que eu ia voltar a trabalhar com 3 meses e meio. Então, quando chegou com 2 meses e meio de vida do meu filho, eu comecei a introduzir, né, a alimentação, o leitinho em pó, e comecei a espaçar as mamadas, porque eu não queria que fosse nada abrupto. Sim. E aí as pessoas falaram, nossa, mas por que você não continua amamentando 6 meses? Você tira o leite. Eu falei, olha, acho que pode ser uma boa escolha pra você. Pra mim, eu não consigo imaginar na minha rotina de redação sair, porque a gente sabe o que é uns leites jorrando do peito. A gente sabe o que é um leite jorrando. Gente, leite, isso é uma coisa que ninguém conta pra gente. Esses detalhes sórdidos da maternidade, as pessoas não contam. Que é um peito desse tamanho,
que sai muito leite, que se não sai leite em pedra e dói, feito Isso, cão. exatamente. E você à noite tem que botar absorvente, tem que botar o biquinho de silicone, porque aquele leite vai sendo armazenado. Aí você acorda de manhã, tá aquele cheiro azedo. Ai, gente, ó, não é fácil. É desconfortável. É desconfortável. E todo mundo sabe que quanto mais você amamenta, mais seu corpo produz leite. Quanto menos você amamenta, menos o seu corpo produz leite. Exatamente. Que a natureza é sábia. E aí eu fiquei pensando, eu nesse nível, Bernardo mamava loucamente. Louco, menino diz que é mais Não é à toa que tá faminto. saudável, grandão Não hoje é em à dia. toa que tá desse jeito. Eu tenho energia pra jogar futebol até dizer jeito. Mas eu ficava pensando, gente, imagina essa quantidade de leite que jorra do meu peito. Eu trabalhando na rotina de uma redação. Você imagina, no meio da tarde, de repente você olha e tá... Já aconteceu com pessoas que eu conheço. Pessoas que eu conheço, né? Tipo, quem será, né? Com quem? Agora, claro, porque se o filho Sim. tá ali existindo... Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, assim, eu não conseguia encaixar, eu não conseguia enxergar. Talvez se fosse hoje, numa outra experiência, talvez eu já soubesse o que me aguarda. Né? Quando você sabe o que te aguarda, você toma a decisão no claro e não no escuro. A gente, como mãe de primeira viagem, a gente toma a decisão baseada em... Pô, eu acho que desse jeito não vai ser. Então é melhor eu começar a espaçar pra diminuir a quantidade de leite, blá, blá, blá. E foi o que eu fiz. Mas assim, nossa, a minha mãe mesmo falou, você tem certeza que você vai deixar de amamentar esse menino com 3 meses de idade? E aí você já tá toda confusa, não sabendo Gente, qual que é o seu duro. lugar no mundo e É ainda duro, vem é os muito duro. questionamentos, Então esse né? tipo de cobrança que é básico, né, que a gente fala, caramba, como é que a gente pode ainda se sentir magoada quando alguém... A gente se sente. Se sente, Quando a gente é mãe, a gente se sente. Qualquer micro julgamento, qualquer olhar já é suficiente pra te deixar questionando que tipo de mãe você é. É impressionante, né? E você acha que as neuras passaram ao longo do tempo? Ah, sim. Ah, que bom. Nossa, Elas passam, Viu, gente? gente? Eu falei que Elas essa passam, terapia ia Tati. funcionar, Ela passa. entendeu? Culpa eu acho que é eterna, né? Você falou que sente muita culpa, que às vezes você poderia ter sido um outro tipo de mãe pro Bernardo. Mas você não acha também que sempre vai ter culpa? Sempre. Se você tivesse ficado só em casa, só por conta dele o tempo inteiro, 24 horas por Sempre. 7, você estaria culpada de ter deixado sua vida É que passar, eu acho que assim, a gente não tá mais moldada. Nós mulheres não estamos mais moldadas como na época das mulheres das cavernas, a só, tipo, dar à luz e cuidar da cria. Procriar e cuidar da cria. Então a gente tem o nosso mindset já é pra produzir, pra mudar o mundo, pra fazer as coisas acontecerem. Então eu acho muito difícil que uma pessoa se sinta 100% realizada só com a maternidade ou 100% realizada só com qualquer outra coisa, mas só maternidade. Meu Deus, tô tão feliz que você falou Só isso. com trabalho, ou só com, eu sou esposa, então esse papel realmente me preenche. Não existe isso. A gente é muitas coisas, né, Tati? Eu acho que sim. Então eu acho que assim, acho que você tem muita razão no que você fala. Acho que a culpa sempre existe. Então vamos admitir que assim, em sempre existindo uma culpa, é porque eu acho que a culpa maior é com relação ao passado. Porque o passado você não muda, né? Exatamente. Então o passado tá lá, tá escrito ali, você não muda. E com relação ao presente, às vezes eu me pego no piloto automático. Muitas vezes me pego no piloto automático com ele aqui, depois que eu passei o dia inteiro fora, ou que eu acabei de voltar de viagem, eu tô respondendo coisa no e-mail, ou às vezes no WhatsApp. E aí ele fala, mamãe, porque ele é muito demandante, meu filho único. Mamãe, o dia inteiro, mamãe. E aí de vez em quando eu falo, para, Bernardo, eu tô respondendo coisa. Eu falo, nossa, eu fiquei 10 dias viajando, gente, para, pelo amor de Deus, respira. A irritação não é ele, a irritação sou eu. Então a gente às vezes se trai, assim, porque a gente é humano, mas eu acho que a dor maior é uma coisa que já passou e que você não consegue mudar. Mas terapia que eu faço até hoje e tudo mais, eu consegui entender que assim, mas eu acho que eu quase perdi meu filho. Por que você Quase falou? perdi, assim, Perdeu ele pro mundo? perdi ele, perdi assim o momento de me conectar, sabe, com, assim, de fazer uma conexão real com ele, sabe, assim, eu quando eu olho esses 2 primeiros anos dele foram anos muito difíceis pra mim. Foi o último ano de Glamour, o último ano de Vogue e o primeiro ano de Glamour. Glamour pra mim foi um outro filho, imagina, um filho problemático, um filho que exige toda a sua atenção num momento que eu tava muito focada, enfim. Tá feito, mas eu não acho que eu tenha sido uma pessoa equilibrada. Eu acho que eu fui uma pessoa muito tendenciosa ao trabalho, a tudo que eu podia controlar, tudo que eu podia, né? Você faz um business plan, você planeja, você controla, você vai, é mais fácil de você atingir seu objetivo no trabalho. Na família, não. Porque somos seres humanos, Tem muitas variáveis, né? Mas eu acho que eu a tempo... É meio dramático dizer isso, mas acho que assim, eu consegui. Assim, que bom que eu consegui. Que bom que assim, ao longo também do meu tempo de Glamour, eu fui percebendo que eu ia
ia ter um troço, que não ia dar pra continuar naquele ritmo, com aquela dedicação. Daí eu fui conseguindo me dedicar a outros prazeres e fazer outras coisas e conseguir não fazer nada com a família. Porque consegui ficar não de fazer bobeira. nada. Isso é uma coisa que eu não conseguia antes. Eu acho que agora eu vou conseguir menos ainda. Menos, achei que você falou, agora eu tô melhor, não vou conseguir mais. Na hora que eu penso, vou fazer altos nadas, aí eu já penso, não, tem que fazer uma papinha, gente. Não, tem que ir então mamar daqui a pouco. Não tem jeito. Mas só melhora. Vai melhorar. Até a adolescência, dizem, né? Que quando chegar na adolescência, são outros níveis de problemas. Aí a gente vai ter que voltar aqui e fazer outro vídeo. A gente faz outra entrevista. Fiquei muito feliz que você abriu seu coração e falou várias coisas. Imagina, Obrigada prazer. mesmo. Sua casa é ainda mais linda pessoalmente. Ah, que bonitinha, obrigada. Obrigada, viu? Espero que todo mundo goste e que vocês se identifiquem. E eu também acho que a gente tem que entender que a gente não precisa ser tudo também na vida. E dá pra gente falar que tem coisas feias na gente. A gente tem muita resistência em falar que tem coisa feia, né? E tem coisa feia, o ser humano não é. E isso só ajuda a gente a se entender das mãos e melhorar, que é o objetivo. E acho que já que a gente tá na internet, também é bom a gente entender que a gente pode ter empatia com o que o outro tem que a gente acha feio. Porque às vezes tem várias coisas que a gente acha que é normal na vida da gente e que a outra pessoa vê aquilo e fala, não, mas não pode ser assim. É o tal do palpite que você tava falando. Não, mas você já vai deixar de amamentar agora. Uma coisa serve pra uma pessoa específica. Não tem como encaixar a mesma coisa pra todo mundo. E ficar julgando também, né? Sendo que todo mundo tá na mesma situação. Não é tão legal. Então, galera, quando vocês verem uma mãe recém-parida ou uma mãe que já tá há muito tempo com o neném aí, não fica dando palpite errado. Não dá palpite nem certo. Não, sei tudo lá, é não dá perdoado, palpite gente. certo. Não, é tudo é que nem a gente tá em reforma, sabe? A gente tá reformando a casa. Você fala, tudo é perdoado pra quem tá encarando uma reforma. Mãe também. É basicamente a mesma situação. A gente estressa, depois passa, pede desculpa e segue. Pô, todo mundo tem mãe, né? Todo mundo nasceu de um ventre, né? Eu espero que então, sim, senão tem alguma coisa estranha. Então pronto, então sejamos empáticos. Sem dúvida.